Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Chaves. Juntamente com o Crislão, o Henrique e o Marcelo, nós vamos apresentar sobre as manchas foliares na cultura do trigo. A mancha amarela. As características. É uma doença fúngica causada pelo fungo Pyrenófora tritice repentis. É considerada a mancha foliar mais importante da cultura. É favorecida no plantio direto, em que os restos culturais sejam de gramíneas, porque o fungo consegue sobreviver na palhada. O fungo se desenvolve bem em épocas que são mais chuvosas e com temperaturas mais elevadas. Os sintomas. Inicialmente, os sintomas são algumas pontuações escuras, que são pequenas lesões que evoluem para uma necrose na cor marrom. Em volta dessa necrose fica uma mancha amarelada, que é uma característica da produção da toxina produzida e liberada pelo fungo. É mais comum que apareça em plantas adultas, mas podem ocorrer em plantas jovens, dependendo das condições climáticas. Danos. Essas lesões reduzem a área fotossintetizante das folhas, que reduz a produção dos fotoassimilados e, consequentemente, reduz a produtividade. Em média, elas podem reduzir a produtividade de 3 a 5%, mas se não fizer o controle certo, pode chegar até 80% da perda de produtividade. Então eu vou falar sobre os controles dessa doença e como ela é uma doença que ela pode ficar de um ano para o outro nos restos culturais de gramíneas. Recomenda-se sempre fazer um método preventivo e uma rotação de cultura. Nos artigos tem pessoas que falam que até ficar 2 anos sem plantar trigo ou sem alguma graminha na área. Bom, nos tratamentos, como ela é uma doença que pode causar até 50% de dano na folha, diminuindo a taxa de fotossíntese, é sempre recomendado fazer um tratamento de um preventivo. Nesse caso, então, pode ser utilizado o Crupital 700. Ele varia da dose de 250 a 700 ml por hectare. Essa dose varia de acordo com a infestação da doença. Ele é um produto à base de cobre, é um produto de contato e ele vai agir como coagulador de protoplasma, ou seja, ele vai proteger a planta, a folha. A época de aplicação dele é a partir do emborrachamento e os intervalos variam de 11 a 15 dias, dependendo da pressão da doença. E também pode ser utilizado o Magic, que ele é um fungicida do grupo químico dicarboximida. Ele tem uma formulação de suspensão concentrada. Ele é um produto curativo de contato. A dose a utilizar dele é 1 litro por hectare. Durante o ciclo ele pode ser utilizado apenas uma vez, no volume de calda de 300 litros por hectare. O intervalo de segurança dele é de 5 dias. E ele também pode ser utilizado como no tratamento das sementes. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a mancha marrom ou eumintosporiose bipolaris sorociniana, é o nome do agente que causa essa doença. Os sintomas são pequenas manchas foliares, escuras, cor chocolate, a lesão é castanha nos nós e às vezes nos entrenós da planta também aparece algumas partes lesionadas por essa doença. A temperatura ideal para o bom desenvolvimento da doença fica entre 18 e 28 graus. E tem que ter um período longo de molhamento para que ela ocorra de forma eficiente. Quando não se tem um período longo de molhamento, a incidência da doença diminui bastante. Agora, quando tem um longo período de molhamento nas folhas, a incidência da doença aumenta de forma rápida. A lesão tem em média de 1 a 2 milímetros de comprimento. É uma doença que pode ser transmitida também via semente. A lesão do centro dela é pardo escura e bordas arredondadas e de tamanho indefinido. Escurecimento total ou parcial dos grãos, caso da infecção mais intensa. Quando ela está num estágio bem avançado,
ela chega a atacar até os grãos das culturas que elas estão inseridas. Essa imagem é de uma lesão no nó da planta, ocasionado pela doença, pela mancha marrom. Esse daqui, se vocês observarem bem, é uma lesão ocasionada na semente, chamada de ponto preto na ponta da semente, sendo que, igual foi citado anteriormente, essa doença ela pode ser transmitida via semente. Os danos, ela tem capacidade de ocasionar grandes danos, principalmente em condições de clima quente e úmido. Quando o ataque é muito grande, a perda chega a dar até 80% da produção. As principais fontes de inóculo da doença são as sementes, os restos culturais, as plantas voluntárias que tem ao redor da lavoura. Ela se dissemina também por sementes, até mesmo por vento e respingos da chuva, mas a fonte principal que mais tem de inóculo da doença são os restos culturais, quando esses são deixados na superfície do solo. É como ocorre um plantio direto e sobre monocultura, que é o plantio várias vezes da mesma cultura. Esses são os fatores que fazem com que a doença aumente. No Crislan eu vou falar sobre o controle da mancha marrom, similar ao controle da mancha amarela. Ele pode ser feito de duas maneiras. Tem o controle preventivo, que é a medida preventiva mais efetiva para se obter o controle das manchas foliares em cereais de inverno é a rotação de cultura, sendo recomendado que se evite a utilização da mesma área com a cultura por no mínimo 2 anos, utilização de cultivares resistentes às doenças e a utilização de sementes com boa sanidade e livres dos patógenos. Tem o controle químico, que tratamento de sementes e da parte aérea com fungicidas é uma das práticas mais importantes a serem consideradas. Especificamente para o controle químico da parte aérea, produtos à base de estrobilurinas e triazóis ou a mistura desses dois grupos químicos tem demonstrado bastante eficiência no controle das manchas foliares. Lembrando que os fungicidas usados devem ser registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a Cultura. Aqui tem duas fotos da mancha marrom e outras estratégias como posicionamento das linhas de semeadura sentido leste-oeste, assim como a utilização de cultivares com maior resistência adaptáveis a uma menor densidade de semeadura. Também são ferramentas que podem auxiliar indiretamente no controle das doenças, favorecendo a interceptação da radiação solar e aumentando o fluxo de ar entre as plantas.